Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tastani, estou aqui com o meu time de Síndicos 5 Estrelas, com a companhia hoje do Gustavo, mais um programa aqui com a gente. A Vanessa não conseguiu estar presente, infelizmente, a gente teve que aturar ele mesmo. É tão agradável. Obrigado, me senti acolhido agora. Exato, é tão bom ser acolhido dessa forma, né? Gente, quando eu chamei o Gustavo, que eu soube que a Vanessa não ia conseguir vir, eu chamei o Gustavo, eu pensei num assunto pra gente discutir aqui. Um assunto que a gente já tratou aqui no Condomínio Informal, mas que eu acho que a gente tem uma oportunidade de falar com as três empresas, né, que estão envolvidas nisso. Nós temos um caso de um condomínio que o Carlos foi síndico e depois ele passou para nós. Não. Depois passou para uma outra pessoa, mas assim, em tese... Não interessa. Eu acho que é interessante a gente colocar até que passou por uma outra pessoa, porque veio numa linha que ele levantou o condomínio... A outra pessoa derrubou, vocês vieram pra... E aí passou... Entendeu? Então foi assim. Entenderam? Foi o Carlos, depois passou para uma outra pessoa que foi 10 meses, passou pra gente e a gente saiu, foi pro Gustavo. Então, a gente queria tratar um pouco dessa questão, dessa troca de informações, dessa sucessão de síndicos profissionais, como a gente trata isso, como é o ideal disso ser feito, porque é muito ruim pra gente pegar um condomínio sem informação nenhuma, que é o que geralmente acontece. A gente pega, a gente não sabe onde a gente está se metendo, com quem a gente tem que lidar, os desafios que a gente tem que lidar, o que está em andamento, o que está parado, o que não começou, o que já terminou. Então, assim, a gente vai tratar um pouco sobre isso e eu vou passar pro Carlos primeiro, que ele... Só ia fazer que é importante a gente falar também que a Vanessa, ela fala muito que cada condomínio tem o seu DNA. Cada síndico tem o seu DNA. Sim. E às vezes pode não ter dado certo com a gente e agora tá dando certo com o Gustavo. Perfeito, né? perfeito. Então, mas vamos lá. Feitas as devidas introduções, esse realmente foi uma grande coincidência, porque as três empresas aqui representadas de sindicatura profissional atuaram não, duas atuaram e uma continua atuando hoje atualmente, né? Assim, para mim, esse condomínio especificamente que nós estamos nos referindo, ele foi um grande aprendizado, uma grande experiência por algumas peculiaridades. Primeiro, quando nós entramos, nós fomos o primeiro, eu e a minha sócia, fomos os primeiros síndicos profissionais que o condomínio teve, né? Até então sempre foram sucessivas gestões de síndicos moradores e que acabaram, na minha visão, tomando decisões, claro que não os mesmos, mas nos vários anos, né, nos 30, 40 anos que se sucederam de gestões de moradores, algumas decisões foram bastante questionáveis, né? Então, o grande desafio, imagina você entrar num condomínio que a mentalidade, né, a cultura é síndico-morador. Esse já foi um desafio bastante grande que a gente enfrentou. Não bastasse isso, o condomínio não tinha uma administração. Ele tinha uma administração, uma autogestão, né? Imagine um condomínio com 3 blocos, com mais de 200 unidades, né? Sem administradora. Né? Autogestão. Não precisa dizer que era caótica. Não, era caótico, né? Também, por ser um condomínio de grande porte, não tinha uma assessoria jurídica especializada, né? Cada síndico que passou lá tinha um advogado amigo, conhecido, que contratava para representar o condomínio em algum eventual processo. Então, não existia uma assessoria jurídica realmente especializada. Então, foi toda uma série de problemas que a gente enfrentou. Graças a Deus, a gente conseguiu, né, cumprir o nosso mandato aqueles 2 anos, mas por uma série de detalhes que não vem aqui ao caso mencionar, de uma hora para outra o corpo diretivo começou a
não trabalhar mais dentro de uma sintonia que ajudava a trazer os resultados, e a gente acabou abrindo mão, informamos o condomínio, né, que 2 meses antes de vencer nosso mandato, a gente informou que a gente não pretendia concorrer à reeleição e tal, houve ali uma certa comoção, mas enfim. E aí contrataram um outro síndico, né? Eu me lembro, nós concorremos. E eu me lembro, e até a gente pode fazer um outro programa sobre isso, eu lembro que o que pegou ali era que nós não estaríamos presentes, nós os 2 sócios. E sim seria um preposto. E aí eles acabaram escolhendo por uma pessoa que estaria presente, etc, etc. Entre aspas, né? Entre aspas, porque... Ou prometeu estar, né? Bom, querendo ou não, essa pessoa que sucedeu a gente... E aqui vale uma ressalva bastante importante para quem está nos assistindo. Eu, pelo menos, atuo dessa forma e acredito que os bons profissionais, como os que estão aqui na mesa também, não é porque você sai de um condomínio que você quer que a coisa lá se ajeite. Lógico que não. Pelo contrário. Na verdade, você quer garantir que todo aquele esforço, aquele suor que você, né, se dedicou, que aquilo prossiga. Infelizmente, a pessoa que nos sucedeu não fez isso acontecer. Mas pegou pandemia também, né? Sim, mas mesmo com pandemia, eu, por exemplo, eu não sei como vocês atuaram, mas os primeiros 2 meses de pandemia, eu não saí de casa. Mas, Carlão, eu administrava a distância. Abrindo um parênteses aqui, fugindo um pouco do tema, a pandemia, ela mostrou, né, pro mercado... Quem era bom e quem era ruim, né? Ela colocou à prova lá os síndicos e poucos existiram. Com certeza. Enfim, e aí, só para encurtar, já vou passar a bola para Priscila e pro Rogério. Pode falar pro Rogério, eu já vou falar. Eles foram chamados de novo para nova... Só que nisso a gente já tinha uma relação, né? A gente já estava gravando o programa e tal... E aí eu falei para eles, poxa, se vocês quiserem eu posso dar umas dicas, algumas coisas que a gente encarou lá de grandes desafios, que eu acho que... Né, fazer aquela... Como se fosse um passo a passo, né? Olha, nós fizemos isso, na nossa visão precisa ser feito isso, né? E ver aí como é que eles administravam, né? E aí eu passo a bola para vocês. Eu queria voltar um pouco para você, que você falou uma coisa e eu me lembrei, acho que se todos quiserem comentar também é legal, né? Mas a gente está passando por isso hoje e eu sei que você passou por isso lá. Você pega uma gestão totalmente despreparada, que só fez coisa errada, não por vontade, mas por falta de conhecimento. E assim, fizeram tudo errado a vida toda, você começa a fazer certo e as pessoas te criticam porque você está fazendo certo e querem ensinar você a fazer da forma como sempre foi feito. Sempre foi feito desta forma. Exato. Mas aqui é assim. Aqui neste condomínio é desse jeito, Gustavo. Mas na verdade, assim, nesse condomínio em questão, a figura do Carlos, que foi o primeiro, foi fundamental, porque foi a ruptura, né? Foi onde o pessoal começou a ver o que é um síndico profissional, né? Porque até então eles tinham uma gestão completamente amadora, né? Despreparada, e que nem você falou assim, às vezes faz sem maldade. Lá não era sem maldade, porque tinha muitas questões ali difíceis, né? De aceitar. Mas a figura do Carlos foi o primeiro, né? Que foi o maior desafio que eu entendo foi o seu. Né? Depois as coisas foram, o pessoal, o síndico eles já viram a melhoria que você levou para o condomínio, né? Já meio que perceberam qual é a diferença. Né? Aí passou para essa outra pessoa, né? E eles tiveram uma experiência muito ruim, né? A pandemia também influenciou, mas é o que você falou também, a pandemia separou quem estava preparado e quem não estava, os homens dos meninos. Muita gente não aguentou o tranco, teve um monte de gente que estava até falando pro Carlos, o Carlos falou, e fulana que ia fazer com a gente e tal, eu falei, já não tá mais, né? Não tá mais, porque muita gente não aguentou. E eles estavam com muito trauma dessa gestão intermediária. Então eles começaram a querer colocar muito cabresto na nossa gestão, né? A Priscila tomou mais frente nesse prédio, mas assim... Talvez isso tenha sido um problema. Mas assim, uma coisa que é muito comum no nosso ramo, né? Você vai no médico,
você não fala... Muita gente faz, né? Mas não é o ideal. Você fala pro médico, você chega com o diagnóstico. Lá eu tô com... Eu vi no Google. Eu tô com gastrite, eu vi no Google, eu vou tomar tal remédio. Então por que você foi no médico, cara? Assim, contrata a gente pra fazer a gestão do condomínio, nós estudamos, nós nos preparamos e a pessoa quer dizer pra gente como a gente tem que atuar, né? Então, foi bem complicado pra gente nesse sentido, porque eu acho que eles saíram de uma boa experiência e passaram pra uma experiência ruim. Obviamente, as pessoas têm a criticar todos nós e tal, mas isso é normal, isso é comum. Ninguém agrada a todos, né? E eles tentaram... A gente chegou ao absurdo, eu acho que você deve ter tido contato. A gente fez um estudo de tudo que precisava ser feito no condomínio. Um laudo, né? Um laudo. Sim. Tinha um muro caindo. O dia que eu resolvi parar... Foi o dia que eu falei, nós vamos consertar o muro. Não sei o que é mais importante. Me falaram na reunião do conselho, você não vai fazer o muro. Você não vai fazer o muro. Tava de máscara, puta da vida, porque eu tava de máscara, né? Brava. Eu vou. Eu vou fazer o muro. Porque se o muro cair na cabeça de alguém, sou eu que vou pra delegacia. Não é você. Aí a gente decidiu, sabe fazer o quê? Vai embora. Mas uma coisa importante, assim, que também era o mote do programa, nós não tivemos contato com o síndico anterior, mas nós tivemos contato com o Carlos. E o Carlos passou uma série de coisas pra gente. Olha, gente, eu fiz isso, eu trabalhei assim, tal pessoa age dessa forma, a outra pessoa age de tal forma... cuidado com tal coisa, você precisa tocar esse projeto. Presta atenção na parte elétrica, presta atenção nisso. Então, assim, essa troca de informações é muito rica pra gente. E quem recebeu, na verdade, o maior beneficiário sou eu, né? Porque eu peguei um pouquinho do Carlos, um pouquinho de vocês, e foram informações que fez toda a diferença, né, no meu trabalho. Porque, principalmente... É que pra mim o maior desafio no condomínio é relacionamento. Sim. Pra mim não tem outro. A parte financeira é básico. Isso é básico. 90% pra mim é relacionamento, né? E aí receber dicas, olha, aqui tem que ser mais ou menos aqui, vai devagar aqui, ali você, né, não ouve aqui. Então isso é importante. E aí, assim, a gente... Só que, obviamente, cada um tem uma forma de lidar, né? Cada um tem o pavio de cada um cada um sabe o tamanho do seu pavio, né? Uns tem pavio mais curto, uns tem gatilhos, né? Eu tenho um gatilho que desperta em alguns momentos, né, para algumas coisas. Eu sou mais tolerante para algumas coisas, sou menos para outras. E é aquilo que você falou. Às vezes você é muito bom, consegue fazer um bom trabalho num condomínio, mas no outro condomínio você não flui, né? Por N motivos, né? Sim. Eu tenho que contar 2 causos aqui nesse condomínio que aconteceram. Um relativo a uma pessoa que era do corpo diretivo, que era uma pessoa que realmente bastante difícil de lidar. É uma pessoa que... Aquela pessoa que está mais interessada em ficar cuidando da vida dos outros do que realmente trabalhar em torno do condomínio. Segura, hein? Eu tenho certeza que... Segura a emoção. Eu tenho certeza que todos aqui sabem de quem eu estou falando. Mas, enfim, sem mencionar nomes, nós tivemos um episódio com essa pessoa que... De repente, ela manda uma mensagem no grupo do conselho com uma foto do funcionário deitado do lado ali da piscina, né? Na borda. Na borda da piscina, passando a mão, né? Ali nas pastilhas onde da piscina. Onde fica entre a água e a borda. Isso. Só que a foto que essa pessoa tirou foi do 7º, 8º, 9º andar de altura, né? O que ela viu foi uma mão passando. E aí ela manda, gente, isso é um absurdo. O funcionário tá limpando a borda da piscina com a mão. Assim mesmo. Eu olhei aquilo, achei estranho, peguei no telefone, liguei pro zelador. Falei assim, dá uma checada que tá acontecendo lá rapidinho. Ele foi lá, viu... O funcionário estava com uma bucha na mão. Ele estava limpando, a gente sabe que entre a lâmina de água e a borda, aquelas pastilhas ficam cheias às vezes de óleo, protetor solar e tal. E aquilo vai acumulando, então ele estava limpando, esfregando, com uma bucha. E aí, só que, óbvio, a pessoa está do 7º, 8º, 9º andar, ela não consegue enxergar. Inflama, né? Não inflama. Bom, mas eu fiz questão. Falei...
por favor, tira uma foto bate uma foto da bucha, da mão dele, do produto, tudo, e manda pra mim. Ah, mas mandei no grupo. Mas fala assim, olha, tá havendo um equívoco aqui. O funcionário está com os devidos materiais necessários para fazer a limpeza da borda. Esse foi o primeiro caso. O segundo... Não, o pior é que era para a pessoa elogiar, né? Porque você pegar... A gente pode até pedir, mas para um funcionário fazer uma coisa dessa, você tem que insistir bastante. Muito bem lembrado. Então, o cara precisava ser elogiado e não criticado. Bom. Mas muito bem lembrado. O outro caso, que eu acho que eu nunca cheguei a comentar com vocês, eu acho que eu comentei. O quadro elétrico que existe na academia hoje, ele foi todinho refeito. O quadro elétrico antigo, se vocês vissem as fotos, ali, pela primeira vez na minha vida, eu vi o que a criatividade humana é capaz de fazer. Dentro de um quadro elétrico, com uma série de fiações, de cabeamento, de tudo, existia, sem sacanagem, uma goteira que foi canalizada com uma garrafa PET. Caraca. Por tudo quanto é mais sagrado. Eu tenho fotos disso. Eu tenho vídeo disso, que eu fiz questão de guardar. Então você imagina, água e eletricidade adoram, combina, conversam muito bem, né? Sim, dá super certo. Então você imagina... O que acontece? Como a academia, vocês sabem, ela fica embaixo de uma área, de uma floreira, tinha uma infiltração na floreira. Em vez de uma santa alma ir lá, retirar aquela terra toda e fazer uma impermeabilização e acabar com a bendita da infiltração, não. Vamos fazer uma adaptação. Pegaram, tá caindo aqui dentro? Tá, então beleza. Meteram ali uma garrafa PET invertida, né? E ela canalizava com uma mangueirinha para que a água não tocasse em nenhum componente elétrico. Meu Deus. Aquilo que a gente falou nos outros programas do jeitinho, né? É o jeitinho. Jesus Cristo. O cara que está acostumado a fazer isso não vai passar na prova. O cara da gambiarra. Mas o que eu entendi do intuito desse tema era para falar justamente sobre as transições, né, que existem. Eu sou... O Rogério já falou no outro programa que eu sou contador, infelizmente. Tenho escritório de contabilidade, a gente é acostumado. E existe um código de ética no mundo contábil que o próprio CRC adota, né? Pra gente, entre transição de gestão, de documentação. Talvez isso falte um pouco ainda no mundo condominial. Falta muito. Né? Fica a dica aí para quem cuida disso daí, ou tentar fazer algo, criar uma normativa, né? A gente não pode, como contador, não posso me negar a entregar documento, não posso me negar a uma série de coisas, né? Que a gente responde como um código de ética. Mas o código de ética que você está falando, todas as profissões registradas, regulamentadas têm advogado, tem código de ética, você também é administrador, nós temos o código de ética do CRA, a OAB, a OAB não funciona muito bem, não. Os médicos. Então, aonde eu acho que a gente pode chegar? Eu não gostaria que o mercado de síndico se transformasse no que se transformou o mercado da advocacia, certo? Por quê? Porque nós estávamos conversando antes de gravar o programa, não foi nenhum programa que a gente falou sobre isso, chega um advogado e fala assim, o quê? Ainda não saiu o seu divórcio? Mas era para ter saído em 2 minutos. Vai lá e, malha o colega. Fala. E eu vejo que isso está acontecendo no mercado de síndico. Sim. E aí pega o processo e faz o quê? Vê que o cara fez tudo certo, que são coisas que não dependem dele, que não deixou aquilo andar. E... Entendeu? Nem acabou com a imagem do outro sem necessidade. Então, assim, o que eu penso, o que aconteceu aqui entre a gente foi uma transição muito boa. Sim. Né? Quer ver o exemplo? Da mesma forma que você conversou comigo... Mesmo vocês não querendo ficar lá, nada impediu de vocês conversarem com o Gustavo e passarem aquilo que vocês fizeram. O Gustavo não gostava de mim, mas eu conversei com ele. Então, mas veja, isso nós somos de bem agora. Agora a gente já tá de bem. Isso a gente só mostra profissionalismo, gente. A gente já tratou isso. Mas assim, a Pri estava falando aqui antes de começar a gravar os programas sobre a união dos síndicos, né? Sobre montar os 5 estrelas, por exemplo, nós estamos cada vez mais um grupo né? Um grupo fixo, um grupo que se ajuda. Então, pelo menos que, se não no mercado inteiro, mas pelo menos nós aqui nos 5 estrelas, a gente
né? O Carlos, esses dias, declinou uma concorrência aí, né? No condomínio que eu... Em respeito ao trabalho que eu fazia, eu já fiz isso com outros síndicos, você também deve ter feito. Já fizemos. Então, existiu pelo menos uma ajuda mútua nesse grupo, já é um começo, né? Assim, mas isso é fundamental, é uma coisa que nos norteia também, e eu sei que é você, o Carlos, a Vanessa, que a gente já conversou, o Mauro, falamos muito sobre isso já, mas como em todos os lugares, você tem os bons e os não tão bons, né? Sim. Então, assim, ética é uma coisa que todo mundo fala, mas pouca gente pratica, exatamente, né? Então, assim, e a gente quando envolve dinheiro, né? Exato, você é muito ético, mas eu sou muito ético, mas eu não quero que você ganhe mais que eu. Se eu ver que você tá melhor que eu vou dar um jeito de te derrubar. Tudo assim, não tô falando de mim exatamente, mas é assim que as pessoas geralmente pensam, né? Quero que você esteja muito bem, mas não melhor que eu. Exatamente. É sempre assim, né? Posso fazer o briefing para arrematar, que eu já tô vendo a hora ali? Você finaliza, então. Não vou finalizar. Você finaliza, mas eu vou dar é importante, além da comunicação, a organização das pessoas em relação a arquivos, arquivos de computador. Você tem que passar a senha, você tem que... Não adianta... Agora quero ver eles conseguirem entrar no computador da administração, não vou passar a senha. Gente, isso não existe, né? Questão de respeitar tanto o condomínio com a organização dos documentos, quanto a outra pessoa que virá, né? Hoje, a gente precisa pensar em informatização, em digitalização desses documentos, para que esses documentos se mantenham, que é muito importante saber a história do condomínio, e existir, sim, esse profissionalismo, essa é a palavra, profissionalismo entre os síndicos profissionais. Mesmo porque hoje você perdeu um condomínio, mas amanhã você pode voltar. Se você sair dele, né? Não vem rogar praga não, hein? Não desse em si, mas já aconteceu de você sair de um condomínio, você dificultar a senha disso, dificultar a senha daquilo. É besteira, porque se você o corpo diretivo vai criar um ranço contra você, numa eventual necessidade, ninguém vai te chamar. E às vezes você encontra o síndico em outro condomínio. Exatamente. Isso é uma coisa que eu não... Por mais que eu tente, eu não consigo entender. Juro que eu encerro aqui minha participação nesse tema. No final do ano passado, venceu o mandato de um outro condomínio que a gente pegou no Morumbi. Ali também fomos os primeiros. Só que ali eu dei sorte, porque o contrato inicial, como era a primeira vez que síndico profissional, eles pediram se eu aceitava contrato de um ano. Eu falei que tudo bem. Graças a Deus que foi de um ano, porque... Chamaram a gente. Não, lembra que a gente conversou? É verdade. E aí eu fiz o mesmo processo, né? Não vou participar da reeleição, então tá bom. 2 meses antes eu mando uma carta, notifico, dizendo que não pretendo, para buscarem outro profissional e tudo mais, né? E ali eu fiz questão de fazer uma reunião de transição com o corpo diretivo, o novo síndico, deixei meu telefone, deixei meus contatos, falei, fica à vontade, qualquer assunto que você precisar da sequência, que você precise de alguma informação adicional, estou à disposição. Ele entrou em contato, inclusive foi contratado um síndico, quem está cuidando não é uma empresa de sindicatura de síndico 5 estrelas, mas tem um preposto que é síndico 5 estrelas, já entrou em contato comigo 2, 3 vezes, tranquilo. Sim. Qual o problema de passar as informações? Eu não quero ficar lá pelas minhas razões. Agora, para que você querer, né, prejudicar o condomínio? Caramba, tenta dar uma sequência daquilo que você fez. Mas eu acho importante também o que o Gustavo falou. Você pode estar na posição contrária, né? E aí você vai querer... absorver aquelas informações para dar sequência no trabalho, né? Certeza. É uma troca, né? Aconteceu com frequência no meu escritório, eu perdi eu captei um cliente de um concorrente. Aí eu ligava no concorrente, me dá a senha web. Não, tá bom. Aí no mês seguinte era o contrário. Então, aconteceu e assim, acontece também o contrário no seguinte sentido. Nós tivemos um outro prédio que tá bom, vou rápido, não precisa me apressar. Que nós nos dispusemos a fazer uma reunião, marcamos essa reunião a gente tinha renunciado também, com a síndica que assumiu, e a pessoa não apareceu. Entendeu? Tipo, como se o histórico que a gente tivesse não tivesse importância. Mas a gente fez a nossa parte. Sim. Dane-se. Tipo assim, não quer. Não, mas isso é pro corpo diretivo observar também. Sim.
Gente, acabou o nosso tempo, a Priscila falou demais. Pra variar. Pra variar. Quero agradecer a presença do Gustavo aqui. Falar, gente, eu fiz brincadeira com ele no começo. A gente é amigo, viu? A gente tá nos podcasts agora, dá uma olhada. Fala, Carlos. Não, eu lembrei de uma coisa interessante que você falou, a gente é amigo. Pela primeira vez, esta mesa está repleta apenas de palestrinhos. É o melhor programa. Dá uma olhada. Poderia ter feito com a camisa do Palmeiras. Podia. É verdade, nem nos atentamos para isso. O pessoal ia ficar meio bravo com a gente. Também, campeão toda hora. Bom, continua, vai. A gente tá nos podcasts, dá uma olhada lá, fica mais fácil de você acompanhar a gente. Deixa seu like, curta, compartilhe, aquela coisa toda. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.